Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que vocês também estejam bem. Eu me chamo Michele e seja bem-vinda à nossa aula de matemática de hoje. A nossa unidade temática são os números e o nosso objeto de conhecimento vai ser a representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significados, estrutura e representação na reta numérica. E o tema da nossa aula vai ser identificação e representação de frações. Mas aí, professora, a senhora falou, e eu não entendi o que é que a senhora vai falar hoje. Qual vai ser o tema da nossa aula de hoje? Hoje nós vamos estudar identificação e representação de frações, associando a ideia de divisão ou a parte de um todo. E o que isso quer dizer? Que hoje vai ser a nossa aula inicial de fração, tá certo? Você vai aprender a reconhecer e a montar uma fração e ter a ideia, né? Reconhecer a ideia da fração. Então, vamos começar. Primeiro, a gente precisa entender o que é uma fração e aonde é que a gente pode encontrar a fração. A fração a gente encontra no nosso dia a dia, e aí a gente vai ter alguns exemplos. Ó, observa na imagem, você encontra a fração quando você está fazendo uma receita de bolo, você encontra a fração no carro, quando vai lá medir o combustível, você encontra a fração quando você vai dividir uma pizza com um colega, você encontra a fração nos copos de medida, quando você vai fazer uma receita. Então, a fração, ela está no nosso dia a dia. A gente só precisa aprender a reconhecer. E como é que eu reconheço? Às vezes, eu estou andando por aí e vejo números parecidos com esse aqui, ó. Tá vendo? Onde está cortadinho aqui no meio. Então, isso aqui, quando você vê, você já vê uma fração, tá certo? E aí, a gente vai aprender a desenvolver e conhecer as frações. E aí, eu trouxe para vocês, logo de início, um questionamentozinho para a gente pegar a ideia de fração. Vê o exemplo. Maria comprou uma pizza e dividiu em 4 fatias iguais. Como ela não estava com muita fome, ela comeu apenas uma fatia. Que fração representa a pizza que Maria comeu? Ó, gente, viu aí a palavra? Dividiu em 4. E aí ela só comeu uma. Ou seja, gente, ela pegou uma pizza, dividiu em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Aí ela não estava com muita fome, pegou só uma partezinha e comeu. Mas o que vocês precisam entender é que foi uma fatia das 4 que ela tinha dividido a pizza, tá certo? E aí a gente vai e desenvolve essa fração, pelo menos em sua escrita. Ó, vemos que das 4 fatias de pizza que Maria tinha, ela comeu apenas uma. Ou seja, ela comeu uma das 4. E isso a gente escreve em forma de uma fração. Como é que eu escrevo? Eu vou escrever 1 sobre 4. Ó, 1 sobre o tracinho, né? 4. E aí, no algarismo de cima, a gente chama de numerador e o de baixo de denominador. E aí, como é que eu leio essa fração? Eu chamo essa fração, eu leio ela de 1/4, tá? Quarto, representando o 4. Se fosse o número 3, que estivesse aqui embaixo, nós chamaríamos de 1/3. Se fosse o número 2 lá no denominador, nós chamaríamos de meio, né? Porque 1/2 é a metade de uma coisinha. E aí, no caso do nosso exemplo, o número 1 representa, nessa fração, indica a quantidade de pizzas, né, da fatia da pizza, que foram tomadas, né? No caso, quantos foram consumidos. E já o número 4 representa o denominador da fração, que indica em quantas partes foram divididas. E aí, toda vez que eu tiver um probleminha de fração, a quantidade que for dividida, eu vou chamar de denominador e ela vai aqui embaixo, tá certo? E aí a parte que for consumida, que eu preciso descobrir ou que eu quero saber, eu uso no numerador. E aí a gente vai ter alguns exemplos ao longo da aula para ir trabalhando essa questão das construções das frações, tá certo?
Ó, a fração, ela envolve a ideia de algumas coisas que foi dividida em partes iguais. Tem que ser partes iguais, tá certo, gente? E dentre essas partes, consideramos uma ou algumas dessas partes, de acordo com o nosso interesse. E aí, na imagem, você vai ver o inteiro, né? E aí a maçã, tá? E a maçã está inteira. E aqui eu tenho o inteiro. Quando a maçã foi dividida em duas partes iguais, eu tenho duas metades. E aí eu vou ter um meio, que é 1/2. Depois, quando eu divido ela em 3, eu vou ter 3 pedacinhos dela, né? Então, eu vou ter essa maçã dividida em 1/3, né? Eu vou ter 1/3 da maçã, outro terço da maçã e o outro terço da maçã. Quando eu pego essa mesma maçã e divido em 4, como a gente fez lá com a pizza, eu vou ter 1/4 dessa maçã, tá? Eu vou ter essa maçã dividida em 1/4. 1/4 de maçã, 1/4, 1/4 e 1/4, tá? Quando eu junto esses 4 pedaços, eu tenho o inteiro, tá certo? Então, você precisa entender que a fração, ela está relacionada com a divisão, certo? E aí, toda vez que tiver essa ideia de quantas partes iguais foram divididas, aí a gente vai e tem a fração, tá certo? Vamos continuar aqui. Agora, a gente precisa desenvolver essas ideias de fração, tá? Então, quando é que a gente usa fração? Usamos a fração quando dividimos uma figura em várias partes do mesmo tamanho. Professora, tem que ser do mesmo tamanho? Tem que ser do mesmo tamanho. Eu não posso pegar uma pizza e dividir uma fatinha fininha e uma mais grossa. A pizza ela tem que estar dividida do mesmo tamanho, tá? As fatias têm que estar iguais. Aí veja essa fração. Eu tenho essa pizza que ela foi dividida em 8 partes, tá? Peguei a pizza, fui lá com a faquinha e dividi em 8. Dessas 8 aqui, eu já comi 3 pizzas, ó. Tá faltando 3 aqui. 1, 2, 3. E aí, eu vou ter aqui a fração que representa essa figura, que é o que foi consumido, né? E aqui foi consumido 3 fatias do total de 8. E aí, eu tenho 3/8, tá certo, gente? Na representação dessa fração. Ou 3/8, né? 8, porque foi o que foi dividido aqui a pizza, e 3, porque é o que foi consumido, tá? Lembra, toda vez o número do denominador vai ser o que foi consumido, tá? Vai ser o que foi dividido, tá certo? E o que foi consumido no numerador fica em cima, tá bom? Vamos continuar com nossas ideias da fração. E aí, só para a gente frisar e deixar bem frisadinho o que é o numerador e o que é o denominador, tá certo? Denominador, aqui ó, na partezinha de baixo, quantidades de partes iguais em que o todo foi dividido. Toda vez que eu peguei a maçã, a quantidade total que eu dividi vai aqui embaixo, tá certo? E o denominador, quantidades de partes consideradas do todo. Então, por exemplo, se eu peguei uma maçã e dividi em 6, e aí eu fui comer 5 partes dessa maçã, significa que eu comi 5/6 dessa maçã, tá certo? Mas aí eu só preciso que você lembre. Numerador em cima, denominador embaixo. E o denominador é a quantidade de partes que a gente dividiu, tá certo? Agora a gente precisa entender a leitura de fração. O que é a leitura de fração? É quando eu falo aqui 1/2, 1/3, 1/4, tá certo? E aí eu preciso que você acompanhe essa imagem, que aí a letrinha ficou um pouquinho pequena, mas a gente vai ampliar para você poder acompanhar com a gente, ó. Leitura de frações com denominadores de 2 até 9. E aí eu vou ter 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9, tá certo? Ou pode ser 2/3, 2/4, independente do número que tiver no numerador, tá? O que a gente fala são dos denominadores, que é do númerozinho de baixo. E aí, quando eu tenho 1/2, eu vou ter 1/2. Quando eu tenho 1/3, eu vou ter 1/3. 1/4, 1/4. 1/5, 1/5.
1 sobre 6, 1/6, 1 sobre 7, 1/7, 1 sobre 8, 1/8 e 1 sobre 9, 1/9, tá? E aí eu preciso que você decore meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Isso aí é o que a gente precisa decorar. Já na leitura de fração, que eu tenho 10, 100 ou 1000 no denominador, eu vou chamar de décimo, centésimo e milésimo, tá certo? E aí, quando eu tenho 1 sobre 10, eu vou ter 1/10. Quando eu tenho 1 sobre 100, eu vou ter 1/100. Quando eu tenho 1 sobre 1000, eu vou ter 1/1000. Se aqui em cima, por exemplo, se fosse o número 2 no numerador, eu teria 2/100, tá certo? Porque essas palavrinhas, décimos, milésimos e centésimos, lembrando, ela só vale para o numerador, para o denominador, tá? O numerador continua com o número normal, tá? Vamos continuar. Preste atenção no nosso coleguinha. Ele tem aí, ó, os números que passam do 9, ou seja, 10, 11, 12, 13, 14 e assim por diante. E aí vai ter 88, vai ter 35, certo? E aí a gente precisa entender que até o 9 a gente tem aqueles termos que a gente falou antes. E quando é 10 centésimos e milésimos, aquele que a gente já falou. Mas aí eu tenho 5 sobre 12. Como é que eu falo? Eu falo 5 dozeavos. Se fosse o 13 no lugar do 12, 5 trezeavos. Se fosse 20 no lugar do 12, 5 vinteavos. E aí, essa é a palavra avos, ela precisa vir acompanhada lá no finalzinho da frase. E aí você vai ter 7 sobre 35 avos, 3 sobre 20 avos, tá? Agora, quando a gente está falando décimos, centésimos e milésimos, você não precisa botar, tá bom? Esse avos é só quando a gente fala 11 até o 99, tá bom? E aí, avos, ele quer dizer divisão de partes iguais. Por quê? Porque a fração é divisão em partes iguais, tá certo? E aí foi só um pouquinho para a gente entender a leitura de fração. Agora a gente vai praticar um pouquinho as construções de fração nos nossos exercícios. Observe a foto e responda. E aí eu tenho uma foto e eu tenho uma pizza, tá bom? Aí vamos ver em quantas partes ela foi dividida. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho uma pizza que foi dividida em 8 partes. E aí a perguntinha da letra A é: em quantas partes iguais a pizza foi dividida? Lembra aí, ó, tem que ser iguais, tá certo? E aí a gente já viu que ela foi dividida em 8 partes iguais, tá? Agora eu quero saber que fração representa uma fatia dessa pizza. Vou falar um pouquinho diferente. Se eu tivesse comido se eu tivesse comido essa daqui, como é que eu representaria isso nessa fração? Ela é uma desse total aqui, né? Ela é uma de 8. Então, ó, eu represento o número 1, passo o tracinho, ó, e escrevo o número 8 no denominador. Porque eu peguei uma pizza das 8, tá certo? E aí, como é que eu leio essa fração? Eu vou ler ela 1/8, porque ela é 1 de 8, né? Então, eu vou ler 1/8, tá certo? Vamos continuar com nossos exercícios. Preste atenção nesse círculo aí, tá? Este círculo foi dividido em 3 partes iguais, tá vendo? E foram pintadas 2 partes de marrom, né? Eu tenho o círculo, foi dividido em 3 partes iguais, e eu tenho 2 partes de marrom e uma de vermelha, tá? A perguntinha da letra A é: a fração que indica o que foi pintado de marrom do círculo é... Eu quero o círculo todo? Não. Eu quero a quantidade do círculo pintado de marrom, tá? Eu quero a parte do marrom. Então, eu já sei que ela foi dividida em 3.
Então, no meu denominador, eu já passo o tracinho e já coloco lá embaixo, número 3, porque ela foi dividida em 3. E quantas partes estão pintadas de marrom? Tenho 2 partes pintadas de marrom, né? Então, eu tenho 2 partes das 3, tá? Então, eu vou lá e escrevo 2, passo o tracinho sobre 3. E aí, como é que eu leio isso, professora? Eu leio 2/3. Lembra que quando eu falei que quando tenho 3, a gente chama de terços? Então, como aqui tem 2, então ela vai ser 2/3. Agora eu quero saber qual é a fração que indica a parte que não está pintada de marrom, tá? Eu vou ter não pintado de marrom, 1/3. Então, eu vou ter 1/3, que é 1/3, tá certo? E aqui significa a partezinha vermelha só, tá? Que é a parte que não está pintada de marrom. Vamos continuar. Esta região retangular foi dividida em 5 partes iguais e foram pintadas 3 partes de amarelo. A fração que indica a parte que foi pintada de amarelo. Então, eu já sei que ela foi dividida em 5 partes. Então, eu já sei que o meu denominador é o número 5, né? E aí, quantas partes foram pintadas de amarelo? Eu tenho 3 partezinhas pintadas de amarelo. Então, a minha fração vai ser 3, aquele tracinho, e o 5 embaixo. Então, vai ser 3/5, tá certo? Ó, 3/5, tá? E aí, como é que a gente faz a leitura dessa fração? A gente acabou de falar, né, gente? A gente chama essa fração de 3/5. A fração que indica o que não foi pintado de amarelo. No caso, eu quero, ó, o azul, tá? Porque o amarelo eu já fiz. Eu tenho 5 partes, então eu já sei que o meu denominador vai ser 5. E eu tenho 2 partes pintadas de azul, né? Então, vai ser 2/5, que é as 2 partezinhas azuis sobre 5, né? Que é o que foi dividido. E aí, como é que eu leio essa fração? Eu chamo ela, né? Eu digo que ela é uma fração 2/5, tá bom? É assim que a gente lê essa fração. Vamos continuar agora. Vamos continuar nessa sequência da leitura e das escritas da fração, tá? E aí eu botei exemplos com centésimos, tá vendo? Ó, com 100, com 15, com 7 e com 5. Lembrando que quando a gente vai escrever a fração, a gente vai mudar, ó, essa partezinha do denominador, tá? Foca no denominador. Essa primeira aí da letra A, eu tenho 4, como é que a gente chama o quinto? O 5 de quintos, né? Então, eu tenho 4/5, ó. 4 partes de 5. E aí, eu tenho a letrinha B, que eu vou ter 7 centésimos. Eu vou ter 7 partes de 100, tá? E aí, lembra daquela palavrinha avos? A gente vai usar ela agora. Eu vou ter 11/15. Bem estranho, né? Mas é assim mesmo, 11/15. Eu tenho 11 partes de 15 aqui, tá? E aí eu vou ter agora na letra D 6/7, tá certo? E aí aqui a gente lê normal, sétimos, tá bom? Então, gente, vamos continuar. O que foi que nós estudamos hoje, né? Hoje nós estudamos a identificação e a representação das frações, associando a ideia de uma divisão ou da parte de um todo, tá? Foi a nossa aula introdutória de fração. E aí você vai treinando. Pega um livrinho, pega outro, faz um exercício, faz outro, principalmente na construção e na escrita dessas frações, tá? E na leitura também. Pega aquela parte dos décimos, centésimos, milésimos, dos avos, vai escrevendo, tá? Se tiver com dúvida, não esqueça, leve lá para o seu professor que ele vai te ajudar. Essas são as referências de hoje que nós usamos e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu encontro vocês na próxima aula.